do coração do Senhor, diga amém. Hoje pela manhã foi poderoso, fomos ricamente abençoados com a palavra do Senhor e eu creio que a noite não será diferente. Deus tem uma palavra rema para mim e para o teu coração, amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, o privilégio de estar mais uma vez em tua casa, com a missão de falar a tua palavra, de pregar a tua palavra. Eu peço ao teu Espírito Santo que nesse momento renove as minhas forças e não permita, Senhor, que o meu cansaço impeça que a tua palavra chegue da melhor maneira possível ao coração dos teus filhos. A minha oração é que o teu Espírito Santo nos desperte. A minha oração é que haja um alinhamento, haja nessa noite um mover sobrenatural. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Assim eu me coloco em tua disposição para o louvor do teu santo nome. E a igreja do Senhor diz amém. Aleluia, amém, queridos? Abra comigo em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Mas antes de lermos, enquanto você vai procurando aí 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, eu quero fazer uma pergunta para você, para iniciarmos essa palavra. E eu quero que você me ajude, amém? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, coloca para mim o tema, e você vai fazer a seguinte pergunta. Diga assim: o que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Eita Jesus, doeu? Vamos aumentar um pouco mais a lenha? Diga assim comigo: o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te deu? Com aquilo que Deus te confiou. Sabe, queridos, todos nós recebemos da parte de Deus planos, projetos, sonhos. Recebemos de Deus missões. Recebemos de Deus chamado. E o que é que eu e o que é que você estamos fazendo com aquilo que o Senhor, de uma forma exclusiva, confiou? Porque aquilo que Deus confiou para o pastor Anderson é totalmente diferente do que o Senhor confiou para Juscelino. É totalmente diferente daquilo que Deus confiou para a irmã Gorete. É totalmente diferente daquilo que Deus confiou para o Davi. Queridos, aquilo que Deus confiou para você é exclusivamente seu. Mas o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou para mim e para você? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, conta uma história. E a palavra diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe um arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu e Eliseu continuou e disse: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em África, até acabar com eles. E Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles.
mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra. No começo do ano, aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, nós estamos aqui contando uma história sobre um reinado, sobre um rei de Israel. E esse rei chamava Jeoás. Jeoás tinha recebido o reinado do seu pai, só que o seu pai, ele era mau aos olhos do Senhor. O pai de Jeoás foi um rei de Israel, que não soube agradar ao Senhor com tudo aquilo que Deus confiou para ele no seu reinado. Na maioria das vezes, queridos, nós como filhos, nós como herdeiros, nós damos continuidade àquilo que os nossos pais, ele nos ensina, aquilo que os nossos pais, eles fazem, a gente acaba reproduzindo. Mas nessa noite eu vou falar específico sobre o rei Jeoás. Ele estava reinando sobre Israel e, queridos, ele estava prestes a perder uma batalha. A Bíblia diz que Eliseu, o profeta, diga comigo, Eliseu. Naquela época, Eliseu era a boca de Deus para Israel. Queridos, e todo rei, quando governava, ele precisava de um profeta para ouvir os direcionamentos de Deus, para saber aquilo que Deus estava direcionando o rei a fazer sobre o povo. Só que o reinado de Jeoás estava sendo um reinado de ruínas. O povo estava sofrendo, situações adversas estavam acontecendo. Jeoás estava perdendo carros e cavaleiros. A milícia de Jeoás estava se findando e o rei Jeoás começou a ficar desesperado. E ele tomou uma decisão. Ele decidiu ir na casa do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava enfermo, ele estava muito doente, inclusive era a enfermidade que traria a sua morte. Então eu quero que você imagine que Eliseu estava completamente indisponível. Mas o desespero do rei foi tão grande que ele entendeu que a única pessoa que poderia resolver o problema do seu governo era o profeta Eliseu. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o rei Jeoás, ele foi até a casa do profeta Eliseu, e a Bíblia diz que ele chegou ali chorando, desesperado, dizendo: meu pai, carros e cavaleiros. Ele estava, em outras palavras, dizendo: Eliseu, por favor, me dê direcionamentos, porque a nação e o meu reinado está padecendo. Sabe, queridos, Deus levantou o rei Jeoás para uma missão: governar o seu povo. Só que infelizmente Jeoás reproduziu tudo aquilo que o seu pai fazia. E Jeoás passou também a ser mau aos olhos do Senhor. Mas quando Jeoás chegou ali na casa de Eliseu, Eliseu mesmo enfermo, Eliseu mesmo doente, padecendo no leito de morte, a Bíblia diz que Deus deu direcionamentos para Eliseu. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nessa noite você vai ouvir direcionamentos de Deus. E você pode estar aqui, queridos, como o rei Jeoás,
uma batalha dentro da tua casa, vivendo uma batalha no teu trabalho, vivendo uma batalha no teu convívio, prestes a perder uma guerra. Você pode ser como o rei Jeoás, o improvável. Você pode ser como Jeoás, uma pessoa que não está servindo ao Senhor como deveria. Você pode estar aqui mesmo crendo no Senhor, mas tendo uma vida superficial com Ele. Jeoás foi visto também como mau aos olhos do Senhor, mas no seu desespero, ele buscou ouvir a voz de Deus através do profeta. E a palavra do Senhor diz, queridos, que no versículo 15, então Eliseu disse ao rei, presta atenção, Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Olha aí para quem está do seu lado e diga assim, pegue um arco, pegue as flechas. Aí você vai dizer, e agora nós somos índio, é? Ô Índia, Índia seus cabelos, né? Sabe, queridos, o Senhor está dando direcionamentos nessa noite. Nessa noite o Espírito de Deus vai te dar estratégias. Ei, escuta uma coisa, seu Deus não está morto. A audição dele está vivinha, está abertinha para ouvir a sua voz. Mesmo que o seu Deus esteja em silêncio, Ele está ouvindo tudo que você está falando com Ele. Jeoás era improvável, Jeoás era um pecador, Jeoás era um rei, mau aos olhos do Senhor, mas mesmo assim, Deus usou o profeta Eliseu para dar direcionamentos para ele. Quantos querem receber direcionamentos? Olha para quem está do teu lado que já pegou o arco e a flecha, porque nós vamos sair atirando hoje aqui. Amém? Presta atenção, queridos. No versículo 15, Eliseu começou a dizer, pegue o arco, pegue algumas flechas. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos, aqui fala sobre a quantidade de flechas. Na aljava, o que era a aljava? Era justamente a bolsinha de couro que os arqueiros eles carregavam para colocar as flechas. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que na aljava do rei Jeoás tinha 6 flechas. Diga comigo, 6 flechas. Era o total de flechas que ele tinha. E aí Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Versículo 16. E Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe um arco. Empunhe um arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela que dá para a porta o leste. E aí o rei abriu a porta. Queridos, você está observando aqui que tudo que o profeta falava, Jeoás começou a fazer. O profeta disse, pegue o arco, pegue a flecha. O que foi que o rei fez? Pegou o arco e pegou a flecha. Depois o profeta disse, empunhe o arco. O rei Jeoás empunhou o arco. E depois o profeta Eliseu disse, abre a janela. O que foi que o rei fez? Abriu a janela. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim de madrugada? Que tem pessoas aqui nessa noite, que Deus está te dando direcionamentos para abrir a janela, e você está com medo de ver o que está lá fora. Deus já te deu uma ordem, um governo. Ele disse, ei, abre a janela e olha para o leste. Só que você está com medo, porque você sabe que lá fora existem inimigos que estão prontos para tentar te derrubar e te destruir. Ei, queridos, escute uma coisa. Quem foi que te deu a ordem? Quem foi que te mandou abrir a janela? Então por que você está com medinho?
Sabe, queridos, a Bíblia diz que o profeta disse: abre a janela. A Bíblia diz que o rei abriu, e Eliseu continuou e disse: atire. Agora você vai fazer assim: levanta aí o arco, pega comigo, vamos lá. Bota para cima para não bater na cara do irmão, a flecha, né? Aí o profeta disse: atire. Bateu ali no povo, ali em cima, né? Queridos, o rei Joás, ele obedeceu todos os comandos que o profeta falou. Só que agora você vai prestar atenção em algo. Ele disse: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Em outra palavra, Deus está dizendo para você: queridos, você me ouviu, você me obedeceu, vitória sobre sua vida. Flecha da vitória, você vencerá os sírios até acabar com eles. Só, queridos, a Bíblia diz que a janela estava aberta, e Eliseu estava diante daquela janela com um arco, com a flecha. Ele atirou uma flecha. Só que Eliseu, ele deu outro direcionamento, e agora eu quero que você preste atenção no que o Espírito Santo vai revelar para você. A palavra do Senhor diz que Eliseu disse mais: pegue as flechas. E Eliseu fez o quê? Pegou as flechas. Eita, cabo obediente, né? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: e você está obedecendo? Só que tem gente que está igual a Eliseu. Obedeceu uma vez, obedeceu duas vezes, pegou o arco, pegou a flecha, abriu a janela, atirou uma flecha. Só que você ainda não contemplou a vitória total. E aí você começa a achar que Deus não vai fazer. Aí o profeta disse: atire contra o chão. Oxe, como assim? Como é que eu vou atirar no chão e vai atingir os meus inimigos? Queridos, você concorda comigo que atirar flechas no chão é uma atitude que provavelmente não vai gerar um resultado? Como é que eu atirar uma flecha no chão vai atingir diretamente o meu inimigo? Queridos, vai ter ordens, vai ter direcionamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida, que são direcionamentos que a gente vai achar que não vai acontecer nada, que a gente vai achar que não vai ter um alvo, que não vai ter um destino. A gente vai dizer: oxe, esse negócio não é de Deus não. Como é que Deus está mandando eu atirar para o chão, se eu tenho que atirar para cima? Sabe, queridos, olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, meu filho, é Deus que está mandando. Obedeça. Tem direções que Deus manda eu e você fazer, que são direções que as pessoas não vão entender, você também não vai entender, mas Deus está mandando você fazer. Mas Deus, eu não estou entendendo. Faça, obedeça, meu filho. Queridos, não é para entender, porque quem vive pela fé não entende, quem vive pela fé obedece. Nós não precisamos entender e nem sentir, apenas escutamos o direcionamento e colocamos em prática. Só que o profeta disse: opa, atirar para o chão. Aí a palavra continua dizendo: o rei fez isso 3 vezes. Só que ele tinha quantas flechas? 6. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele pegou as flechas. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e o quê? Pelo amor de Deus. Ele parou, porque ele achou que quando ele lançou 3 flechas, não aconteceu nada. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Tem coisas que o Senhor confiou para você,
e você ainda não está contemplando a luz no fim do túnel. Você ainda não está contemplando o milagre acontecendo. Você não está vendo ainda a porta aberta. Você ainda não está vendo o sobrenatural de Deus. Mas Deus está dizendo: atire, atire sobre o chão. Só que o nosso problema é, quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente para. Olha para quem está do lado e diz assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, o lugar da tua vergonha. Diga assim a ele, ó: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Oh! Filho, eu vou te honrar. Você pode dar uma glória a Deus? Queridos, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou para mim e para você? Todas essas flechas que Deus tem te dado tem um objetivo, tem um propósito. Deus não dá flechas sem objetivo. Deus não dá flechas para que elas fiquem para sempre na sua aljava. Toda flecha que o Senhor te dá e coloca na tua aljava, ela está ali porque tem um propósito eterno de lançamento. Só que tem pessoas que só lançam 3 flechas, mas por causa de decepções, por causa das provações, por causa de calúnias, por causa de tantas coisas, inclusive até mesmo porque não creem mais em você, e aí você diz: eu não sou digno de atirar essas flechas. Só que as flechas que o Senhor colocou na tua aljava, eu não posso lançar por você. Sabe, Deus confiou uma flecha para você lançar na tua casa, a salvação da tua casa, a salvação dos teus pais, a salvação dos teus filhos. O Senhor confiou a você, e eu vou te dizer algo: aquele que se deu por inteiro e se lançou como uma flecha, Ele vai requerer de você cada flecha colocada na sua aljava. E quando nós chegarmos diante dEle, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: por que você não lançou essas outras flechas? Se você tivesse lançado essa flecha, esse projeto que eu coloquei no teu coração, esse plano que eu dei exclusivamente para você, eu confiei em você. Eu olhei para você, Tawane, e disse assim: Tawane, eu confio em você. Eu vou colocar habilidades, eu vou colocar dons em você, que você vai ter a capacidade de lançar essa flecha, e essa flecha vai atingir o alvo. Mas nós nos sentimos improváveis, nós não nos sentimos prontos, e a gente diz: ei, Lânia, lança para mim a flecha. Sabe, queridos, tem pessoas lá fora que precisam serem alcançadas. Quando eu estava de madrugada orando ao Senhor, o Espírito Santo falou assim para mim: eu tenho dado projetos para os meus filhos, eu tenho dado sonhos para os meus filhos, eu tenho dado flecha para eles lançarem, só que eles não se sentem capazes, e eles estão esperando por outros. Até quando você vai ficar com as flechas guardadas dentro da sua aljava? Eu quero falar isso aqui pela fé, e se você for inteligente, você vai levantar as suas mãos. Quantos empresários aqui nessa noite? Gostei do balançado de Giovana, oh glória. Porque, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo, estou falando profeticamente. Quantos empresários do Senhor nessa noite? Aleluia! Queridos, eu não sou de estar pregando sobre teoria da prosperidade, porque eu nem creio nisso. Mas o Deus que nós servimos, Ele é a própria prosperidade. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus que sonha comigo e com você.
E Deus tem te dado, o Espírito Santo falou para mim, tem pessoas na minha casa que eu quero levantar como empresário, que eu estou dando empreendimento, não só para que haja mantimentos para você, mas para você abençoar o reino de Deus. E Ele está te dando as flechas, queridos, mas você não está obedecendo. Ele diz: ei, pega o arco, tu não pega o arco. Pega a flecha, tu não pega a flecha. Abre a janela, tu fica sentado. Pelo amor de Deus. Querido, você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você. Lembre-se, somente você pode atirar suas flechas. Você viu o profeta saindo do seu leito para atirar as flechas? Ele apenas deu os comandos, e Deus, Ele nos dá os comandos, e quem é inteligente obedece, meu filho. Abra a janela. Olha para quem está do lado e diz assim: abre a janela. Crie coragem. Abra essa janela. Sabe, queridos, tem gente, escute isso, eu vou falar com muito carinho e com muito respeito a você, mas eu preciso despertar o teu coração através do Espírito Santo nessa noite. Tem pessoas que estão condicionadas a viver na miséria, porque quer viver na miséria, porque não se acha digno. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Queridos, entenda uma coisa: se os seus pais, eles não tiveram condição, eles não foram prósperos, isso não significa que foi colocado sobre você, sabe, uma lápide dizendo que para sempre você vai ser assim. Pelo contrário, você, como um arqueiro nessa noite, você pode lançar flechas que os seus pais não lançaram. O problema do rei Jeoás é porque ele reproduziu o que o pai fez. Ele deu continuidade. Ele poderia marcar a história de Israel. Ele poderia ser o rei que iria vencer as guerras, que ia vencer as batalhas, que ia mudar a história daquela nação. Mas ele preferiu fazer o que o pai fez. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não vai atirar no chão não. Já estou vendo você chegando em casa. Porque a gente vive pela fé. Ei, presta atenção nos comandos. Por mais loucos que sejam, por mais improvável, Deus está dizendo: ei, abra a garagem da tua casa. Eu não tenho como alugar um prédio, mas Ele diz: abra a garagem. Aí você diz assim: não, Senhor, mas eu, para abrir meu negócio, eu preciso ter dinheiro. Ei, queridos, obedeça! Porque quando você abrir, o capital vai chegar. Você está atirando no chão, mas você não tem noção, porque a tua obediência está gerando no reino espiritual uma atmosfera de glória, queridos. Aleluia. Queridos, entenda algo: nós fomos chamados para viver pela fé. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a fé sem obras é morta. Obras fala de ação. Como é que você vai ver o inusitado de Deus se você vai estar sentado dentro de casa, de braço cruzado, esperando Deus mandar cair dinheiro do céu? Não é nem aquela novela do Capital, não tem uma novela assim das antigas, que o dinheiro caia do céu. Eu só vi maná cair do céu na Bíblia, né? Mas nunca vi dinheiro cair do céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem estratégias de Deus que quando nós ouvimos e obedecemos, por mais loucas que são elas, por mais inusitados que são elas,
Se eu obedecer, eu vou viver o milagre do Senhor. Escuta o que eu estou dizendo. Quem está ouvindo essa palavra nessa noite, está ouvindo os direcionamentos de Deus, verá a glória do Senhor. E eu sei que eu vou ouvir pessoas dizendo: pastor, o senhor se lembra daquela pregação das flechas? Menino, pois eu taquei tanta flecha no chão. Tudo é glória a Jesus, amém, queridos? Mas o nosso problema, queridos, é porque a gente é tão bom em dar desculpas. E quem é bom de dar desculpas, não será bom em nada na sua vida. Ah, mas não vai dar certo. Não, mas por causa disso. Não, mas isso e aquilo. E você vai vivendo, procrastinando, sabe, queridos? Deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã, para depois. E você não vive o que Deus tem para você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a escolha é sua. O segredo agora é a gente virar índio, pegar as flechas e atirar tudinho. Jeoás tinha 6 flechas, mas ele só lançou 3. Ele lançou a metade. Tem pessoas que estão vivendo uma vida ministerial pela metade. Você ainda não lançou tudo aquilo que o Senhor confiou a você. Sabe, por causa de decepções, por causa de uma frieza espiritual, isso paralisou a tua vida ministerial, e você não tem lançado aquilo que o Senhor colocou na sua aljava. E você acha que você não vai mais lançar essas flechas, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: abra a janela e olhe para o leste. Atire. Olhe para quem está do seu lado e diga: atire. Misericórdia, o povo vai dizer que o pastor está mandando. As flechas, né? Atire as flechas, queridos. Nós precisamos morrer com a nossa aljava vazia. A gente não pode, queridos, viver essa vida, chegar na eternidade com as aljavas cheias. Deus confiou. Deus disse assim: olha, Gorete, eu confiei para você, eu pedi para que você cuidasse daquelas crianças. Crianças de rua, crianças que estão pedindo esmolas. Eu te dei uma flecha, eu te dei um projeto. Eu coloquei algo em sua aljava, porque eu vi que o teu coração era um coração disponível. Só que Gorete não lançou a flecha. Aí quando chegar lá em cima, nós vamos ver muitos caminhando por um caminho largo que leva à perdição. Muitas vidas, queridos, que vão para esse lugar, provavelmente elas deveriam receber flechas minhas e suas, e nós fomos omissos com o chamado de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor te chamou para pregar as boas novas. Ei, você tem amigas. Você tem amigas. Hoje eu recebi uma informação de uma senhora que tentou suicídio. Inclusive nós estamos em intercessão nesse momento, porque nós cremos que Deus, ela ainda, graças a Deus, ela está bem, só que ela ainda está entubada. Mas nós cremos na restauração total. Eu não sei se alguém aqui já tentou tirar a sua vida, já passou por uma experiência assim, por uma grande decepção, porque não aguenta mais a vida. Ei, quantas pessoas estão padecendo e você não está tirando as flechas? Quantas pessoas estão morrendo no hospital e você está esperando o pastor fazer uma caravana para o regional?
Você não precisa da minha caravana. Você apenas precisa obedecer. Quantas amigas, quantos amigos, quantas famílias destruídas, quantas coisas estão acontecendo de pessoas tão próximas a você, e o Senhor está despertando você e dizendo: Carla, você precisa lançar essa flecha. Lara, você precisa lançar essa flecha. Mas sabe o que é que nós estamos fazendo na casa do Senhor? A gente só quer ter flecha na aljava para mostrar para as pessoas que Deus manda muitas as flechas para nós. Porque a gente acha que quanto mais flecha a gente tem, mais é Deus que confia em nós. Nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Quando na verdade Ele quer aljavas vazias e não cheias. Porque aljavas cheias são de pessoas que não cumpriram com aquilo que Deus pediu para fazer. Hoje Deus está cobrando algo de você. Hoje Deus está chamando a sua atenção. Hoje Deus está dizendo: ei, eu preciso da sua boca, eu preciso dos seus lábios, eu preciso de você para alcançar outras pessoas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado, você pode perder alguém da sua família e essa pessoa não ter a salvação. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, salvos, querendo unção, querendo glória, querendo cargos, querendo aplausos. Nós estamos aqui e as flechas não estão sendo lançadas, e vidas estão sendo perdidas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: invista na sua casa. Olhe para essa pessoa e diga: você não sabe o dia de amanhã. Queridos, o que eu estou falando aqui é sério. Eu estou falando no Espírito e com muito temor do que eu estou falando. Porque às vezes quando eu falo algumas coisas, tem coisa que acontece e às vezes eu fico arrependido por ter falado. Mas eu preciso partilhar aquilo que o Espírito Santo nos conduz a falar. Invista nos seus. Invista na sua família. Lance as flechas. Pregue a palavra. Queira ver a salvação na sua casa. Tem pessoas que estão clamando, pedindo ajuda. Sabe, querido, se você pegar meu celular e você espremer, vai sair lágrimas e sangue. E eu tenho tentado, hoje eu e Marciana, nós não conseguimos dormir. Nós saímos daqui da igreja, chegamos em casa 2 horas da tarde. E nós tentamos dormir, mas muitas mensagens. E no meu celular e no celular dela, e a gente ouvindo e tentando falar com algumas pessoas, doido para descansar, por isso que eu estou muito cansado. Porque eu fui dormir ontem 3:30 da manhã com o Senhor preparando essa palavra. Mas eu estou partilhando isso para você, sabe por quê? Nós só temos uma vida. O que você está fazendo com ela? Enquanto você estava dormindo, enquanto você estava descansando, poucos estavam lançando flechas. Estou aqui fazendo um exemplo para você entender que às vezes nós estamos tão focados em nós mesmos que a gente se esquece daquilo que o Senhor confiou para mim e para você. Olhe para quem está do seu lado e diga: ei, o que foi que o Senhor confiou? O que foi, minha gente? O que foi? O que foi que o Senhor confiou para você? Na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: abra a janela, atire a flecha, mas atire todas as flechas. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus. E
se nós atirarmos tudo, quando nós estivermos diante daquele que deu tudo, a gente vai chegar lá sem nenhum tipo de peso. Quando Ele mandar, me mostre suas mãos. Sabia disso? Quando nós chegarmos lá em cima, Deus vai dizer assim, me mostre suas mãos. O que você tem feito com aquilo que o Senhor confiou para você? Nós que somos chamados como pastores, nós seremos cobrados. Nós que somos chamados como filhos de Deus, nossas mãos, elas precisarão estar expostas diante dEle. E ali Ele vai dizer, o que você fez com aquilo que eu confiei em você? Olhe mais uma vez para quem está do seu lado e diga assim, se arrependa. Ainda dá tempo. Mas se eu disser, quem quer casar, quem quer ganhar um carro, quem quer ganhar uma casa, meu irmão, no instante você atirava todas as flechas. Se eu dissesse, você vai ganhar 10 milhões de reais. Olha, o povo já está animado. Se você subisse lá no horto e atirasse umas 50 flechas, estava lá, a igreja todinha, desperta. Né? Atirando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ei, não se importe com seus próprios interesses. Se importe com os interesses dos céus. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Abra a janela e atire as flechas. Você pode aplaudir Jesus. A Ele a glória. A Ele o louvor. Joana D'Arc, eu estou muito feliz que você está aqui.